E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão do vestibular da URGS de 2013, que fala sobre gravitação. A questão diz o seguinte: em 6 de agosto de 2012, o Jeep Curiosity pousou em Marte, em um dos mais espetaculares empreendimentos da aeroespacial. O veículo foi colocado na superfície do planeta vermelho com muita precisão. Diferentemente das missões anteriores, nesta, depois da usual descida balística na atmosfera do planeta e da diminuição da velocidade provocada por um enorme paraquedas, o veículo de quase 900 kg de massa, a partir de 20 metros de altura, foi suave e lentamente baixado até o solo, suspenso por 3 cabos por um tipo de guindaste voador, estabilizado no ar por meio de 4 pares de foguetes direcionais. A ilustração abaixo representa o evento. O cabo ondulado que aparece na figura serve apenas para comunicação e transmissão de energia para os módulos. Considerando as seguintes razões. Bom, agora vem as informações importantes para a gente, né? Massa da Terra dividida pela massa de Marte equivale a 10. Massa da Terra pela massa de Marte. E o raio médio da Terra dividido pelo raio médio de Marte equivale a 2. Então, 10 e 2. A comparação com descida similar realizada na superfície terrestre resulta que a razão correta entre a tensão em cada cabo de suspensão do Jeep em Marte e na Terra, sendo, Tm sobre Tt, é aproximadamente de... Então a gente quer achar a razão entre as tensões, tá? Tá ali a nossa pergunta. Primeiro vamos entender o seguinte na questão. Aqui eu já deixei pronto um desenho do que seria mais ou menos o carrinho e os 3 cabos, que é o que nos importa. E a gente tem que entender o seguinte. Ele está suspenso por 3 cabos, então nós temos 3 tensões exatamente iguais aqui, eu vou chamar de T, T e T, 3 tensões exatamente iguais, que são equilibradas com o peso do carrinho. Ou seja, nós queremos encontrar a relação Tm sobre Tt, tensão em Marte dividida pela tensão na Terra. Porém, para a gente encontrar essa relação, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que encontrar uma relação para os pesos. Porque olhando esse equilíbrio de forças, a gente pode dizer que tanto na Terra quanto em Marte, o peso desse carrinho vai equivaler a 3 vezes a tensão, Ou seja, o peso ele equilibra com as 3 tensões que a gente tem, independente se é na Terra ou se é em Marte. Outra coisa que também é importante, a gente não pode esquecer, é o seguinte: o peso, ele é a mesma coisa que a força gravitacional, que pode ser calculada como sendo a constante gravitacional, a massa de um dos corpos, a massa do outro corpo e a distância que essas duas massas estão ao quadrado. Então, na verdade, o que a gente vai usar é essa equação aqui, para encontrar alguma relação para os pesos e a partir daí encontrar uma relação para as tensões. Beleza? Então, como é que vai funcionar? A gente sabe então que a força gravitacional para Marte, ou o peso de Marte, lembra que elas são a mesma coisa, ficaria assim, constante gravitacional, a massa de Marte, a massa do Jeep, que é o carrinho aqui, o Jeep, dividido pela distância entre Marte e esse Jeep. Vou botar a distância de Marte. O mesmo raciocínio que a gente teria para o peso do carrinho na Terra,
né, ou a força gravitacional na Terra que ele receberia, ficaria constante gravitacional, a massa da Terra, a massa do mesmo carrinho, dividido pela distância entre a Terra e esse carrinho, esse Jeep, ao quadrado. Como nós queremos, né, encontrar uma razão entre os pesos, então a gente vai montar da seguinte maneira. Vou botar aqui do ladinho aqui, né? A gente vai montar da seguinte maneira. A gente vai pegar essas duas forças e vai dividir uma pela outra. Peso de Marte dividido pelo peso da Terra. Então vai ficar assim, ó. Constante, massa de Marte, massa do Jeep, dividido pela distância entre o Jeep e Marte, ao quadrado. Dividido pela constante, massa da Terra, massa do Jeep, dividido pela distância entre a Terra e o Jeep, ao quadrado. Agora o que a gente faz? Através da matemática, né, a gente sabe que uma relação de frações a gente conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida, né? Então vai ficar assim, ó, Gzão, massa de Marte vezes a massa do Jeep, dividida pela distância de Marte ao quadrado, a gente só reescreve a de cima, e multiplica pela de baixo invertida, né? Então a gente reescreve a de baixo, só que com a fração invertida, desse jeito. Aí a gente já percebe algumas coisas que podem ser cortadas, né? O Gzão corta e a massa do Jeep corta também, já que são os mesmos dados. Se nós reorganizarmos esses valores, né, a gente vai ficar com a seguinte relação. O peso de Marte pelo peso da Terra vai ficar assim, ó. A massa de Marte dividida pela massa da Terra vezes a distância da Terra ao quadrado dividido pela distância de Marte ao quadrado. Esse dado aqui da distância, né? Como as duas distâncias estão ao quadrado, a gente pode reorganizar eles da seguinte maneira: Marte, a massa de Marte sobre a massa da Terra, e botar os dois ali em evidência, né? Dentro de um quadrado. Então vai ficar assim, ó, dt sobre dm, os dois ao quadrado. Fechou? Agora a gente vai ver o seguinte, lembra que a questão me disse aqui em cima, né, ó, que a massa da Terra pela massa de Marte equivale a 10. Lá embaixo, o que a gente encontrou? A massa de Marte pela massa da Terra, ou seja, o inverso do que a questão me deu. Se a massa da Terra pela massa de Marte equivale a 10, então a massa de Marte pela massa da Terra equivale a 1 sobre 10. E também a questão me deu, lá em cima, né, que o raio da Terra pelo raio de Marte equivale a 2. E isso foi exatamente o que eu tenho aqui, ó. Distância, né, entre a Terra e o Jeep, dividida pela distância entre Marte e o Jeep. Tá, mas professor, ele me deu o raio, ele não a distância. Pois é, mas como a gente está considerando que o Jeep está pousando nesses planetas, a distância que ele está do centro desses planetas é o próprio raio. Então a gente sabe que essa razão aqui equivale a 2. 2 ao quadrado, no caso, né? Porque os dois estão ao quadrado. Aí agora a gente resolve, né? 2 ao quadrado dá 4, 4 por 10 dá 0,4. Beleza, encontramos a razão dos pesos. O peso de Marte pelo peso da Terra equivale a 0,4. Voltando ali, lembra, né? Que a gente tinha concluído que os pesos eles eram equivalentes às tensões.
Então a relação final que a gente vai fazer é a seguinte: se o peso de Marte pelo peso da Terra equivale a 0,4, a gente também sabe que o peso de Marte ele equivale a 3 vezes a tensão em Marte. E o peso da Terra equivale a 3 vezes a tensão na Terra. Percebe que o 3 ele aparece em cima e embaixo, ele se corta. Então quer dizer que o peso de Marte pelo peso na Terra é 0,4. Então a tensão em Marte pela tensão na Terra também é 0,4. Aquele 3 ali são 3 cabos, né? Não faz muita diferença porque são 3 cabos na Terra, mas também são 3 cabos em Marte. Então, resumidamente, a nossa resposta é 0,4. Olhando as alternativas, vamos voltar lá para as alternativas. Olhando as alternativas, a gente percebe então que 0,4 é a resposta da alternativa C. Então é C para essa questão. Bom, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Muito obrigado por assistirem até aqui e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.